Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito do consumidor. E a nossa convidada ela é responsável, diretora do Procon de São Caetano do Sul. E a advogada também é a Jennifer Gonzalez Campos. Boa noite, Jennifer, tudo bem? Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Jennifer, fala pra gente. Eu sei que a gente não vai falar só do Procon, do funcionamento do Procon, mas só para a gente ter um parâmetro da atividade do Procon. Qual que é o nível de atendimento? Quantas pessoas vocês atendem por dia? Essa demanda vem crescendo? Como é que está atualmente o sistema do Procon de São Caetano? Normalmente o Procon atende uma média de 900 pessoas por mês. Essa média ela varia um pouco de acordo com o mês. De nota fiscal paulista pela utilização dos créditos para pagamento do IPVA. Então as pessoas, como tem um prazo, que é dia 31 de outubro, elas procuram o órgão para fazer esse desbloqueio e utilizar os créditos. E esse órgão é o Procon? O Procon. Tem que ir pessoalmente? Como é que faz isso, uma a pessoa ela preenche o requerimento, né, o recadastramento no próprio site da nota fiscal e ela leva esse requerimento preenchido, assinado e datado e junta a esse requerimento cópia do documento. CPF e RG. Entendi. E nós fazemos o desbloqueio. Interessante. Vamos pegar alguns assuntos, alguns temas que são polêmicos, que as pessoas têm uma certa dúvida. Para esclarecer, acho que é interessante. Já que você trabalha no Procon e vivencia isso diariamente, né? E além de ser advogada também. É a questão dos monstruários. A gente vê muita dúvida. A pessoa, eu compro o objeto da forma que está ou não compro. A gente até antes de começar o programa conversou um pouco relacionado a isso. Mas num panorama geral, você fez uma compra de um objeto que está lá em exposição. Depois eu tenho a possibilidade de trocar, não precisa nem se aprofundar tecnicamente, mas dá um panorama geral para a gente. Daniel, essa é uma questão bem complexa. Nós sempre orientamos os consumidores, se nós pudéssemos chegar na casa de todos os consumidores, a gente orientaria o consumidor a prestar muita atenção à oferta, prestar muita atenção ao que ele está comprando. A informação é uma coisa que falha muito nessa área, né? Nós temos um déficit de informação muito grande. Então, o que é interessante? O consumidor ele tem de saber exatamente o que ele está comprando. É claro que se, um exemplo, ele compra uma geladeira que está ali no mostruário. Qual é a função da geladeira? Gelar, né? Manter refrigerado o produto. Então essa geladeira ela tem um risco, ela tem uma quebra no pé, ela tem qualquer vício, né, de aparência, assim, qualquer coisa que não traga um dano maior à função dela principal. Sim. Então a gente entende que a garantia é a mesma para qualquer outro produto, de qualquer outro produto. Entendi. Agora, pode existir uma venda de uma geladeira que não gele. Né? E a pessoa tem ciência disso. Tem ciência. Então eu comprei uma geladeira por R$100, mas ela não tem a função de gelar. Aí ela tem uma opção de trocar o motor, de fazer um reparo por conta própria, mas aquela geladeira ela comprou no estado que é não gelar. Então ela não tem como exigir aquele funcionamento justamente porque ela pagou um valor muito menor naquele produto pela avaria que ele tem. Justamente por isso que pagou um valor muito menor, né? Porque não seria justo, então tá, eu vou trocar o motor, chega lá, o motor na verdade eu não consegui trocar, agora eu quero devolver. Ir na loja, não quero mais o produto, né? Ou ligar até para o fabricante, olha, eu quero uma garantia nesse produto, vou mandar para assistência técnica, troca a minha geladeira porque essa não gela. Não, nesse caso você comprou ela no estado que era não gelar, então ela não gela. E Jennifer, agora é um momento de festas se aproximando, acho que todo mundo vai começar a buscar nas lojas os presentes. E aí existem as trocas. E existe a troca porque não serviu, existe a troca por insatisfação, ou até por defeito do produto também. Como é que fica nessa situação? Eu recebi um presente, só que eu não gostei de uma camiseta, eu quero trocar por uma calça. Como é que funciona a troca atualmente? É permitido? Tem um prazo? Não tem? Tá, então vamos lá. A troca, Daniel, eu tenho inclusive um artigo
A troca não é obrigatória. Então, a empresa não tem essa obrigação. Então, eu comprei uma blusa M, eu quero trocar por uma P. Certo. Ou eu ganhei uma M, quero trocar por uma P. Se a política da loja é uma política de não substituir produtos, de não trocar os produtos, ela não tem que trocar. Só que isso tem que ser informado, isso tem que estar exposto na loja de alguma forma, numa parede, na nota, enfim, em algum lugar tem que estar descrito que aquela loja não faz troca. Ou informado no momento da compra, mas a troca é uma liberalidade. Agora, se a loja adota uma política de troca, essa política também tem de estar muito bem discriminada como ela é feita. Então, 7 dias, 24 horas, 30 dias, e ela tem de ser cumprida. Mas discriminada de que forma? Porque eu vou numa loja comprar, eu estou fazendo uma análise prática. Pelo que eu entendi, legalmente eu não sou a loja, eu loja, não sou obrigado a trocar. Mas, por política, para agradar o cliente, tal, eu permito as trocas. Isso tem que ver um cupom fiscal. Tem que estar escrito nesse cupom fiscal ou não? A vendedora do caixa te fala, você tem 30 dias para trocar, e isso já é o suficiente? Ou existe a necessidade de, na nota fiscal ou assinar algo que me dê essa autorização? Normalmente, as lojas, elas trocam os produtos, porque isso acaba fidelizando o cliente. Verdade. Eu apresentei uma pessoa e aquela pessoa desconhece, eu nunca viu aquela loja, nunca comprou naquele estabelecimento. Então, ao trocar aquele produto, muitas vezes ela se torna uma nova cliente. Então, as lojas, elas têm essa política de troca, é o que a gente vê normalmente. Mas a informação, ela é muito amplamente divulgada. Então, se você tem por exemplo, lojas de eletroeletrônico, eletrodoméstico, normalmente essas lojas não oferecem troca de produto, elas não permitem a troca. E aí é aquela questão, o produto veio com vício, ele deve ser encaminhado para assistência técnica, que a gente entende que é aquela ampla defesa do fornecedor, é o momento em que ele pode falar, não, olha, eu reparei seu produto, ele está novo, está como ele deveria estar no começo, mas a loja não é obrigada a trocar. Algumas 24 horas, isso normalmente é uma política da loja. Vem carimbado na nota fiscal, normalmente é informado no ato da compra, isso normalmente está fixado na loja. Entendi. Basta, qualquer uma dessas opções basta, desde que seja divulgado. Acho que às vezes você até procura na internet, fiz uma compra numa loja de roupas. Eu entro na internet, eles acho que mais ou menos divulgam alguma coisa, falando, olha, o prazo de troca. Então é uma forma de você futuramente, se necessário, fazer prova judicial, né? Ou até para o PROCON também. Para nós não. Para nós não. Não nós buscamos. Não, nós nos baseamos muito na boa-fé do consumidor. Certo. Como é um órgão que ele tende, óbvio, a defesa do consumidor, porque muitas vezes a gente vê que o consumidor não tem razão, então nós não podemos defender sem a razão, por ser apenas consumidor. Mas como é um órgão parcial, então a boa-fé e a palavra basta para isso. Entendi. E como funciona no PROCON, na prática? A pessoa procura o PROCON, vai lá, bate na porta, olha, eu comprei um chinelo e o chinelo veio quebrado, alguma coisa assim. Qual é o funcionamento? É prático? É rápido? Lembrando, Dani, que essa questão da troca, a gente está falando de troca de produtos que estão em perfeito estado. Sim. Tá? E com vício ou com defeito, aí segue essa outra política que eu te falei, de mandar para assistência. Muitas lojas substituem quando tem um defeito, sem reclamar, até para fidelizar também. Entendi. Tudo bem? Essa questão do PROCON, o que normalmente um processo no PROCON, do início ao fim, com audiência, vamos dizer que ele tenha se resolvido, ele demora em torno de 60 dias. Por quê? Porque nós mandamos o processo administrativo para a empresa se manifestar. Da resposta, do recebimento desse AR por parte do órgão, a empresa tem 10 dias para se manifestar. Então a gente faz uma média de 60 dias. A empresa se manifesta, se a resposta for uma resposta positiva, o processo ele é arquivado. Né? As partes, normalmente a empresa responde para o órgão e para o consumidor, ou respondendo apenas para o órgão, nós contatamos o consumidor e passamos para ele a solução do problema. Entendi. Aí, normalmente, segue exatamente o que ele pediu. Caso seja algo diferente do pedido, aí nós pedimos para que ele espere, aguarde a audiência, marcamos uma audiência que demore o mesmo prazo de retorno. Certo. Se na audiência não for resolvido, nós encaminhamos para o judiciário. Entendi. Legal, interessante, parece bem prático.
E Jennifer, o programa ao vivo tem uma pergunta aqui, é do Kleber de Santo André. Ele quer saber o seguinte: cancelei uma compra por descumprimento de oferta e meu nome foi negativado. O que devo fazer? Teremos que entender o que é esse descumprimento, né? O que acontece muitas vezes? A pessoa compra, faz às vezes até um financiamento de compra, compra em algumas parcelas e consegue cancelar isso junto ao cartão de crédito sem que tenha havido uma maior informação, um maior respaldo do que aconteceu. Entendi. A empresa do cartão de crédito não sabe que ela não recebeu o produto e acaba havendo um descumprimento contratual por parte do consumidor. Então, o interessante, quando você não recebe um produto ou quando a oferta não é cumprida, que você procure o órgão de defesa do consumidor ou o judiciário, exigindo o cumprimento dessa oferta, aí com os prints da tela, do que você viu na internet, com um anúncio que foi ofertado através de um panfleto, que você vá ao órgão de proteção ou ao judiciário e exige esse cumprimento. É uma situação bem prática, né? Porque se você chega lá, olha, me ofereceram essa geladeira por R$100, mas na verdade você vai na loja e eles estão pedindo 200. Então acho que fica muito prático para o PROCON, né? Olha, entra em contato com a empresa, olha, você ofereceu, e por que você não vai cumprir, né? Até para agilizar essa questão. E outra coisa, Jennifer, que é interessante, atualmente com a internet, as compras pela internet ficaram muito comuns. Quais os cuidados que as pessoas devem tomar? E se por acaso a pessoa faz uma compra pela internet e não recebe o produto, existe o PROCON, pode procurar o PROCON, ou tem algumas outras atitudes que a pessoa deve tomar para resolver esse problema? Sim. Compras pela internet existe sempre um risco maior. Sim. Só que em contrapartida também existe a questão do arrependimento dos 7 dias. Certo. Então, você recebendo o produto, você pode se arrepender daquela compra e devolver o produto. Então, na verdade, esse é um benefício da compra pela internet. Nós pedimos sempre para que o consumidor verifique o site que ele está comprando, verifique na própria internet se existem reclamações acerca daquele site, consulte o PROCON, para que o PROCON informe. O site do PROCON, da Fundação PROCON, ele traz alguns sites que não são muito indicados, que não são recomendados, sites que podem ser perigosos aí para compra. E se não receber, claro, procure o PROCON, procure o judiciário da mesma forma, demonstre que você pagou aquele produto, que de alguma forma ou está pagando aquele produto e que não recebeu, e peça o cumprimento, a entrega daquele produto. Então, normalmente a gente, quando fala em, olha, compra pela internet, a gente já pensa nos sites de grandes empresas. Mas muitas vezes as pessoas, diante de uma situação, eu quero comprar isso aqui que eu achei bonito, mas só vende em uma loja virtual um pouco desconhecida ou não conhecida. Em uma situação dessa e ela não recebe esse produto, o PROCON também age, é efetivo ou muitas vezes tem que procurar o judiciário? Qual é essa demanda? É algo demorado? Como é que funciona? Daniel, nós fazemos a pesquisa mais ampla possível para localizar os dados dessa empresa. Muitas vezes, o que nós encontramos por trás de uma empresa muito pequena? Uma pessoa física. Sim. E se nós encontramos uma pessoa física e nós não temos acesso aos dados dela, porque infelizmente a internet é um canal ainda muito frágil para o consumidor, ainda é um canal muito desprotegido, muito perigoso. A gente pode falar assim, porque o consumidor ele acessa todo tipo de conteúdo na internet e muitas vezes ele não sabe o que tem por trás daquilo. E é o que acontece nesses sites de menos conhecidos, vamos dizer assim. E nós no PROCON nós buscamos tudo que a gente pode acerca daquela empresa para que a gente tome as medidas. Tanto no PROCON quanto no judiciário, o consumidor ele vai estar muito limitado se ele não tiver os dados mínimos para ingressar com uma ação. Entendi. Nós também precisamos, assim como o judiciário, do mínimo de conteúdo para entrar com o processo. Entendi. Então, assim, um endereço, um CNPJ, seja um CPF numa pessoa física que tem essa habitualidade de venda, mas nós precisamos do mínimo para ingressar com essa ação. É importante pesquisar muito bem e saber de quem você está comprando, né? Para ter uma maior segurança. Bom, Jennifer, a gente está chegando no intervalo agora, a gente vai e já volta rapidinho. Até mais.
Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre direito do consumidor. E a convidada é a Jennifer Gonzalez Campos, que é responsável pelo PROCON de São Caetano do Sul. Jennifer, teve um convidado aqui que ele mandou uma pergunta perguntando sobre a questão de ser negativado. Ele fez uma compra e ficou insatisfeito com essa compra e mesmo assim a loja negativou. Numa situação dessa, o que ele pode fazer? Como é que ele deve agir? Realmente a gente estava discutindo um pouquinho sobre isso, porque eu acabei deixando passar essa parte final dele ser negativado. Se há uma negativação indevida, nós pedimos para que a pessoa procure sempre o judiciário pela questão do dano. Infelizmente o PROCON ele não consegue condenar alguém em dano moral ou uma empresa, né, em dano moral e trazer esse dano para o consumidor. Nós não conseguimos isso. Então nós pedimos para que ele procure o judiciário porque há sim um dano, claro, apesar dessa banalização do dano moral, existe um dano claro quando você tem o seu nome negativado de forma indevida. A única questão é verificar muito bem como foi feito esse cancelamento. Porque muitas vezes eu descumpro o contrato por não ter recebido a mercadoria sem que ninguém saiba que eu não recebi essa mercadoria. Então é bom que todo mundo saiba que quem errou foi a empresa em não ter cumprido com aquela oferta e não ter entregado o produto. Então numa situação dessa eu não recebi o produto e negativaram o meu nome mesmo assim. O importante seria interessante ele informar a empresa, eu não recebi o produto. E registrar essas informações, que seja uma, duas ou três vezes. Assim já mostrou, olha, a empresa sabe Até porque, Daniel, muitas vezes os cartões de crédito, eles não suspendem o pagamento sem essa negativa, porque os cartões de crédito, eles são intermediários. E ele fala, pera, eu vou suspender esse pagamento, sendo que eu não tenho essa comprovação de que não foi recebido. Exatamente. Entendeu? Então é bom, sempre procura aí, até mesmo o juizado especial para levar essa questão e falar, olha, eu não recebi, o que eu faço? Eu estou comunicando, porque ao comunicar, aí o juizado consegue barrar esse cartão de crédito para evitar futura cobrança ou parar exatamente naquele momento para que o consumidor tenha apenas o que já pagou. E se for indevida essa negativação, tem inclusive a possibilidade dos danos morais, que aí vai ser valorado de acordo com a situação, o período que ficou, não é isso? Sim, eu entendo que sim, mas a gente na prática não tem visto isso, Daniel, é muito triste. Não, na prática o dano moral, ele está muito banalizado, né, infelizmente. Mas por que o judiciário não está atribuindo esse dano moral, está achando, um dissabor, ficou negativado, foi um simples dissabor? Sim, é por isso? Nós temos visto muito essa questão do dissabor e nós temos visto algumas questões assim, a pessoa teve o nome dela negativado 2 vezes, 2 vezes indevidamente. Suponhamos que alguém utilizou o CPF para compras e óbvio que não pagou e aquele nome foi pela praça aí, né, gastando horrores sem que a pessoa tivesse conhecimento. Então, por óbvio, as empresas negativaram. Ele entra com processos para que aquilo saia, né, que o nome dele saia do cadastro de restritos. E quando ele entra no judiciário para pleitear um dano moral, o juiz, ao solicitar aquele print do SPC e Serasa, ele verifica o quê? Mas a pessoa está negativada por outras empresas. Então ela não sofreu um dano com essa.
Muitas vezes nós verificamos que às vezes 2 cobranças indevidas, que trouxeram 2 danos diferentes ao consumidor, ao meu ver, esse dano é banalizado justamente por ser mais de uma. Isso é um pouco absurdo, né? É um absurdo. E eu até fiz essa pergunta porque eu já vivenciei na prática uma situação, e foi, se eu não me engano, a minha primeira ação que eu assinei na minha vida. Se eu não me engano, logo quando eu me formei, eu fui abrir uma conta em determinado banco e tal, e aí fizeram uma consulta e falaram assim, olha, eu tenho um apontamento aqui no seu nome. Eu falei, apontamento? Mas do quê? O banco não sei o que lá, não vou nem falar o nome do banco. Aí eu falei assim, mas eu nem conheço esse banco, é desses bancos desconhecidos tal, que atribuem crédito. Aí eu fiquei indignado com isso e fui até uma da agência desse banco, que é em Santo André inclusive, e falei assim, olha, eu tenho uma negativação no meu nome, eu nem sei quem são vocês, nem conheço vocês. Não, você deve e você vai ter que pagar. Aí eu falei assim, olha, eu não devo, eu nem conheço vocês, eu não fiz crédito nenhum, não comprei nada com vocês, nada. Não, tem que pagar. Entrei com uma ação judicial. E, se eu não me engano, foi a minha primeira ação judicial. Pedi uma liminar, a juíza me deu a liminar, e o processo tramitou e a empresa foi condenada a me pagar uma indenização. Na época, se não me engano, acho que foi uns 10 mil reais, foi alguma coisa. Eu pedi 15 mil reais, me atribuiu 10, 8 mil reais, foi alguma coisa assim. Então, assim, pelo que eu me recordo, pelo menos na situação prática em si, que me envolveu diretamente, o juiz acho que foi um pouco sensível ou analisou a questão, porque não tinha nada a ver com aquilo. O importante também é verificar qual era o valor desse dano, o quanto você foi negativado, em qual valor. Porque normalmente existe um parâmetro judicial de quantas vezes o valor da que a pessoa foi negativada. Entendi. Então, 10 vezes, 5 vezes, 4 vezes. Às vezes a pessoa foi negativada em 10 reais, R$1.000 é um valor até alto, relativamente alto para uma indenização. Mas na prática, o nome estar restrito, estar com uma restrição no nome, já traz um dano que não importa se R$5, 5 mil reais. Imagina, eu vou numa loja fazer uma compra, de repente está numa fila, eu vou dar o meu CPF, falo assim, olha, você tem uma negativação, eu tenho que deixar tudo, passar uma situação vexatória, uma vergonha. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. E infelizmente, se está sendo banalizado, é muito triste. Eu sinto muito isso na prática, porque muitas vezes o consumidor volta para dar esse feedback para o Procon, olha, eu consegui, eu ganhei, meu nome não está mais no Serasa, SCPC não consta mais, porém, eu ganhei R$1.000, meu nome não está mais negativado, mas o juiz entendeu que era um mero de sabor e por aí outras demandas nesse sentido. Fazer o quê, né? Jennifer, tem uma pergunta aqui, é da Catarina de Diadema. Ela quer saber o seguinte, entrei em contato com uma operadora de TV e a atendente me ofereceu uma venda casada dos produtos. Eu disse que só queria o serviço de telefonia, mas quando veio a conta, vi que tinha outros produtos. O que devo fazer? Vamos lá. Oferecer não é uma venda casada na prática, porque eu posso te oferecer inúmeros produtos os quais eu vendo. Eu sou uma vendedora, né, sou um fornecedor, então eu tenho lá uma gama de produtos, uma imensidão de produtos, eu vou oferecer, porque quanto mais eu vender, melhor para a minha empresa. Nós temos que tomar muito cuidado com a questão do se você não aderir, você não tem. Existem alguns pacotes que são permitidos sim das empresas de telefonia, TV a cabo. Ele pode fornecer, por exemplo, só o telefone por um valor e a televisão, internet e telefone por o mesmo valor. Entendi. Porque para eles talvez seja interessante fidelizar esse cliente por completo, né? Ter esse cliente na íntegra na sua empresa. Então o importante é assim, entender se é mesmo uma venda casada. Isso não é permitido. Nesse caso, o que me parece é que essa consumidora recebeu uma cobrança indevida, porque ela solicitou um item ou um produto e ela teve um outro serviço embutido aí. Se foi essa questão e ela foi descontada, ela tem que pedir o valor em dobro, porque tudo que é indevido e é cobrado e pago tem que ser devolvido em dobro. Agora, muito cuidado para verificar se não houve a utilização desse serviço. Entendi. Se a pessoa contratou a internet, mas em determinado momento ela recebeu o telefone, ela utiliza esse telefone todos os dias. Aí depois e ela fala, olha, não quero mais o telefone. Então é assim, entende-se que você aceitou.
porque você utilizou. Então, por determinado período, você aderiu a esse pacote que foi vendido. Nós temos bastante reclamação com relação a financiamento, porque a pessoa vai a uma agência bancária realizar um financiamento de uma casa própria, normalmente, e é ofertado aí de forma obrigatória para ela um seguro de vida, uma previdência, isso nós temos bastante. A pessoa nem tem residência, mas... tem o seguro residência, mas a pessoa com muito medo de não ter a casa própria, né? É um momento em que ela está extremamente fragilizada, ela acaba aderindo aí a essa venda casada. Seria uma venda Nós normalmente pedimos o cancelamento e temos bastante êxito nessa questão. Que legal, interessante. E você tocou nesse assunto e tem uma pergunta aqui muito próxima a isso que a gente está conversando. É do Ricardo Alves de Mauá. Ele quer saber o seguinte: firmei um contrato de compra e venda de um terreno para pagamento em prestações. Ao cancelar este contrato, perderei o total das parcelas pagas? Daniel, tem que tomar muito cuidado para ver que tipo de contrato é esse de compra e venda, porque muitos desses contratos são regidos pelo Código Civil. Certo. Então nós temos que verificar se é uma questão realmente de consumidor. Se for uma questão de consumidor, nós como órgão entendemos que a multa adequada é de até 10, 20% de alguns contratos. Porém, um exemplo, uma viagem, uma passagem aérea para amanhã, quando cancelada, será que 10% é justo até para a companhia que talvez não consiga repor aquele lugar, não consiga vender novamente aquela passagem? Então todos os casos têm que ser vistos e analisados um a um. Certo. Nessa questão me parece muito um contrato do direito civil. Teria que verificar qual é essa relação, qual é esse contrato, como ele foi firmado, né, se houve esse descumprimento. Né? Até para saber também se é uma questão particular, foi entre dois particulares e aí não tem incidência. Aí o PROCON ele não alcança esse contrato e muitas vezes ele não vai conseguir nem no juizado especial pelo valor do contrato. Ele vai ter que ir para o judiciário, requerer, buscar um advogado para conseguir entrar com essa ação e requerer aí os direitos dele. Interessante. Jennifer, tem uma pergunta aqui também que é relacionada a shows, peças de teatro. A pessoa quer saber o seguinte: qual o direito do consumidor quando for lesado de qualquer forma, lesado de uma forma ampla, em shows, peças de teatro ou eventos em geral? Agora é minha vez, né, Dani? Você deu o seu exemplo pessoal, esse é um exemplo meu. Então... Eu recentemente tive um problema muito sério com isso, que na verdade foi com a questão da meia entrada. Como eu ainda sou estudante, continuo estudando e tenho o benefício da meia entrada por lei, e adquiri o ingresso, inclusive, com essa meia entrada, eu deveria ter o acesso ao show e não tive. Eu fui barrada na entrada e fui obrigada a pagar a diferença, o dobro, na verdade, do que eu já havia pago para conseguir assistir ao show. E fiz o processo no PROCON, não tive êxito, infelizmente, não teve porque a empresa entendeu que essa é a política dela. Não sabemos porque não foi fundamentada a resposta. E agora eu estou pleiteando aí no judiciário. Vai buscar no judiciário. Já estou pleiteando. Ela simplesmente negou e você... Não fundamentou. Infelizmente a resposta foi muito evasiva. É um problema que nós temos também. O show foi cancelado por parte da equipe técnica, da banda, da casa de shows. Aí esse show foi transferido para uma outra data. A pessoa não pode. Nós entendemos que ela tem de ter de volta o valor integral que foi pago por esse ingresso. Muitas vezes a pessoa recebe o valor do ingresso e não recebe a taxa. Nossa. Aí a empresa fala, não, mas ela comprou fora do nosso estabelecimento e pagou uma taxa administrativa. Ok, ela pagou a taxa porque ela queria assistir ao show. Não pôde assistir o show, então que devolva a taxa. E não foi culpa dela, não né? Não foi culpa dela, ela não deu causa. Ah, mas nós remarcamos. Mas ela não pode, ela não tem interesse. Então nós temos bastante também essas demandas relacionadas a shows, casas de espetáculo, enfim. Tá vendo? Era uma pergunta que eu achei que não ia ter muito desdobramento, mas o assunto é interessante. Jennifer, o programa está encerrando, você tem alguns segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Foi um prazer estar aqui essa noite, obrigada Daniel, obrigada a todos que assistiram. Nós, como falo em nome do PROCON, estamos à disposição de todos os consumidores. O PROCON funciona todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 18, porém as senhas são distribuídas até às 16 horas, que é o horário que nós entendemos como horário de atendimento. Certo.
Aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia, com senhas até 10h30 da manhã. Estamos localizados dentro do Atende Fácil e, precisando, é só procurar o órgão que estamos à disposição. Tá bom. Jennifer, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Obrigado a todos que participaram do programa, e o programa Dias Melhores fica por aqui. Até a próxima segunda. Um abraço a todos.